O Verbo, os primeiros sinais e o novo nascimento. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Jesus lhes disse: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Capítulo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era nisto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Autoridade, conflito e o pão da vida. Capítulo 5. A cura em Betesda e a igualdade com o Pai. Jesus cura um homem enfermo há 38 anos num tanque em Jerusalém, em um sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, versículos 18 e 19. Capítulo 6. O pão da vida e o caminhar sobre as águas. Após alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Jesus revela o significado espiritual do milagre. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porque a vontade de meu Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículos 35 e 40. Capítulo 7. Jesus na festa dos tabernáculos. Jesus sobe a Jerusalém em segredo e depois ensina publicamente no templo, causando divisão entre o povo sobre quem ele realmente era. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículos 37 e 38. Capítulo 8. A mulher adúltera e a luz do mundo. Jesus perdoa a mulher apenhada em adultério e confronta os fariseus sobre sua origem divina. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículos 12 e 57. O cego, o bom pastor e a vida sobre a morte. Capítulo 9. O cego de nascença. Jesus cura um homem que nasceu cego, ungindo seus olhos com lodo e mandando-o lavar-se no tanque de Siloé. Isso gera um longo interrogatório dos fariseus ao homem. Respondeu ele e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego,
agora vejo. João 9:25. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e achando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? João 9:35. Capítulo 10. O bom pastor. Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, e o pastor que dá a vida pelo rebanho, contrastando-se com os mercenários. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. João 10:30-31. Capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Este é o sinal mais dramático. Lázaro, amigo de Jesus, morre e está no sepulcro há 4 dias quando Jesus chega a Betânia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. João 11:41-44. Capítulo 12. A unção em Betânia e a entrada triunfal. Maria unge os pés de Jesus com nardo puro. No dia seguinte, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, sendo aclamado pelo povo, o que aumenta o temor dos fariseus. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. João 12:13. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Parte 4. O cenáculo e o discurso de despedida. Capítulo 13. O lava-pés e o novo mandamento. Antes da festa da Páscoa, Jesus levanta-se da ceia, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, dando o exemplo de humildade. Ele também identifica Judas como o traidor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Capítulo 14. O caminho, a verdade e a vida. Jesus consola os discípulos sobre sua partida e promete o Consolador, o Espírito Santo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Capítulo 15. A videira verdadeira. Jesus usa a metáfora da agricultura para explicar a dependência que os discípulos devem ter dele para frutificar. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Capítulo 16. A obra do Espírito Santo. Jesus adverte sobre as perseguições futuras e explica a função do Espírito Santo no mundo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. João 16:7. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Capítulo 17. A oração sacerdotal. Jesus eleva os olhos ao céu e ora por si mesmo, pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer em ele através da palavra deles. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. João 3:3.
eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. Paixão, ressurreição e restauração. Capítulo 18. A prisão e o julgamento perante Pilatos. Jesus é detido no jardim após a traição de Judas. Pedro nega Jesus 3 vezes, como fora predito. Jesus é levado a Pilatos e declara que seu reino não é deste mundo. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Capítulo 19. O Calvário e a morte de Jesus. Jesus é açoitado, coroado de espinhos e levado ao Gólgota. No alto da cruz, ele entrega seu espírito após garantir o cuidado de sua mãe e cumprir as Escrituras. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. E um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Capítulo 20. O sepulcro vazio e a ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena encontra a pedra removida. Jesus aparece a ela e depois aos discípulos. Tomé, que duvidava, é convidado a tocar em suas feridas. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 21. O reencontro e o destino de Pedro. Jesus aparece aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, realiza uma pesca milagrosa e toma refeição com eles. Ele restaura Pedro perguntando-lhe 3 vezes: Amas-me? Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais se escrevesse, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.